Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher. Olha, a Ana agora há pouco já começou fazendo revelações, diz que não tão boas. E nós vamos continuar falando de um assunto que aflige muito a nossa população. Mas que, graças a Deus, já tem recursos para, eu diria que curar grande parte aí, né? Vamos entender, então vamos conversar com ele, que é um grande especialista, doutor Eduardo Benedetti. Doutor, já começo te perguntando, então, qual é a função da vesícula no nosso organismo? A vesícula, Fernanda, tem uma função principal que é armazenar a bile. Então, essa bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula. E depois vai ser utilizada na digestão dos alimentos, principalmente dos alimentos gordurosos. Doutor, e a gente escuta falar assim, muito, né, com muita frequência, pessoas falando, olha, eu estou com pedra na vesícula, reclamando de cólicas, enfim. Por que surgem as pedras na vesícula, doutor? A pedra na vesícula, ela vai surgir de uma alteração dos compostos da bile. Então, a bile vai estar dentro da vesícula e ela é composta principalmente por sais biliares e colesterol. Por isso que o cálculo mais comum, 80% a 90% dos cálculos, ele é de colesterol. Então, vai haver uma desaturação dessa bile, aumentar a concentração do colesterol e ele vai se precipitar formando os cálculos. Isso pode estar associado a alguma alteração da motilidade da vesícula, entre outras coisas também. Então, a alimentação tem um papel fundamental nisso, doutor? Sim, a alimentação é importante, não é o principal fator de risco para a pedra na vesícula. Então, a gente teria a idade acima de 40 anos, o sexo feminino é 3 vezes mais comum em mulheres do que nos homens, isso muito provavelmente pela associação com o hormônio feminino. Então, isso é importante durante gravidez, uso de anticoncepcional oral, histórico familiar de cálculo na vesícula, das pedras na vesícula. Isso tudo altera um pouquinho, né, favorece o aparecimento dessas pedras na vesícula. Mas a dieta rica em gorduras e pobre em fibras também é um fator. Menos importante que esses outros, mas não deixa de ser um fator associado com o aparecimento das pedras na vesícula. Infelizmente, é a dieta que acho que é utilizada por grande parte da população, né? Com certeza, com certeza. Doutor, você já me falou aqui que ela vem de outros fatores, né? Ela acomete mais mulheres do que homens aí, mas a partir dos 40 anos. Perfeito. Na grande maioria das vezes. Quem está nos assistindo, que de repente está sentindo uma dor, uma cólica, eu não sei como é que se diz aí, ela costuma dar sintomas, doutor? Quando é que a pessoa deve se preocupar e parar e pensar, olha, talvez eu esteja com um problema na vesícula? A cólica, a dor, né, que normalmente é do lado direito e superior do abdômen, logo abaixo das costelas, do lado direito, é o principal sintoma. Tá? Então, sempre que a gente tiver essa dor, a gente pode suspeitar de uma pedra na vesícula. Ela é muito confundida com úlcera, com gastrite, e às vezes até subdiagnosticada, né? O pessoal deixa passar isso batido, exatamente por não pensar na pedra na vesícula. Então, a dor é o principal sintoma. Existem outros sintomas que são provenientes das complicações na pedra na vesícula. Então, pessoas que têm febre decorrente de alguma infecção na vesícula, os problemas de migração da pedra na vesícula, podem dar pancreatite, coledocolitíase, que é a migração para o canal principal da bile, entre outros. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, né, doutor? Assim, a gente escuta falar muitas vezes da história de, olha, você tem que correr porque senão pode migrar a pedra, mas a gente não entende muito bem. Com certeza, até uma base do tratamento da pedra na vesícula seria essa grande probabilidade de causar complicações. Então, por isso, o tratamento, o doutor Eduardo vai comentar melhor, mas o tratamento, de um modo geral, acaba sendo a cirurgia, para evitar essas complicações que ele acabou de falar, a migração do cálculo, uma pancreatite. Então, a cirurgia realmente que é o tratamento definitivo desse tipo de problema. E como muita gente não sabe, é a retirada de toda a vesícula, não é a retirada do cálculo somente, igual acontece com as pedras no rim, por exemplo.
Doutor, e aí vem uma preocupação das pessoas. As pessoas falam assim, eu tô com a pedra na vesícula, mas aí eu tenho a cólica, eu consigo controlar com medicação. O que eu vou fazer sem vesícula? Perfeito, Fernando. A colocação do Dr. Francisco foi muito pertinente. A gente tem como tratamento definitivo da pedra na vesícula a cirurgia, que hoje em dia é feito pelo acesso laparoscópico, né? Que é aquela cirurgia com os pequenos cortinhos, são 4 furinhos, um de 1 centímetro e 3 de meio centímetro. Então, esteticamente, é muito bom o resultado, além de retorno às atividades mais rápidas. Então, em uma semana, 10 dias, a pessoa consegue retornar às suas atividades. Mas quem a gente opera? A gente opera todo mundo? Não. A gente opera as pessoas que têm dor, que têm a cólica, né, as pessoas sintomáticas e as pessoas que têm alguma complicação, a pancreatite, ou a migração do cálculo, ou um processo inflamatório agudo, que chama colecistite aguda. As pessoas assintomáticas, porque hoje é muito comum, Fernanda, a gente fazer um ultrassom nos exames de rotina. Sim. E o ultrassom é o principal método de diagnóstico da pedra na vesícula. Então, a gente consegue esse diagnóstico muitas vezes sem nenhum sintoma. Essas pessoas não são todas que nós operamos. Daí tem algumas indicações precisas, como o tamanho do cálculo, se ele é menor que meio centímetro ou maior que 2 centímetros, a idade do paciente, se ele tem uma expectativa de vida acima de 20 anos, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quer dizer, existe ainda o tratamento, não necessariamente se a pessoa tem problema na vesícula, ela vai chegar lá e já vai ter que partir para a cirurgia. Não. O tratamento é individualizado e a indicação sempre para pacientes sintomáticos ou com alguma complicação e muda um pouquinho nesse paciente assintomático. Então, acho que é interessante, não é todo mundo que tem a pedra na vesícula que vai ter a dor, então. Aliás, o contrário, né, Francisco? A maioria das pessoas tem a pedra na vesícula e não tem a dor, né? 70%, 80% das pessoas são portadores assintomáticos, sem sintomas da pedra na vesícula. Acho que é interessante comentar para o pessoal de casa o que acaba desencadeando, né, essa dor, essa cólica biliar, o que pode ser feito para evitar esse tipo de dor. Sim. Conforme a gente falou no início, a alimentação. Então, evitar alimentos gordurosos, frituras, já que a bile faz parte desse processo de digestão e a gente tendo uma dieta mais equilibrada, mais balanceada, evitando esses alimentos, eu acho que é a principal maneira da gente evitar as crises, as dores pela pedra na vesícula. Agora, doutor, até voltando um pouquinho aqui à pergunta anterior, o senhor falou aqui das possibilidades cirúrgica ou não. Mas no caso de quem está assistindo e já diagnosticou, já sabe que vai ter que partir para a cirurgia, o que muda na vida dessa pessoa após retirada da vesícula? A vesícula, o fígado vai substituir, na verdade, a função da vesícula. Então, o fígado já produz toda essa bile e, sem acarretar prejuízo nenhum à função do fígado, vai passar a fazer o papel da bile, eliminando essa bile lá no intestino para a digestão. O que pode ocorrer, Fernanda, é um processo de adaptação do organismo, certo, onde às vezes tem algum desconforto alimentar e o sintoma que mais incomoda é a diarreia. Então, às vezes, as pessoas que fazem a cirurgia da vesícula podem ter um pouquinho de diarreia no pós-operatório. Na adaptação? Na adaptação. Isso normalmente é autolimitado, vai resolver sozinho, o próprio organismo se adapta, se reajusta a essa nova fase, essa nova realidade, sem a vesícula, e se for preciso, existem medicações que ajudam a combater isso também. Poxa vida, olha, o doutor estava me falando agora há pouco que, inclusive, a dúvida que as pessoas têm é também em relação à cirurgia plástica. Que ligação tem a cirurgia plástica com a vesícula, doutor? Principalmente, antigamente, muita gente acabava que tinha que operar a vesícula, tinha que retirar a vesícula, acabava chamando o cirurgião plástico junto para já estar fazendo uma dermolipectomia, tirando aquele excesso de pele, ficar sem cicatriz, o cirurgião plástico ia lá, levantava toda a pele do abdômen, o cirurgião geral ou gastrocirurgião ia lá, retirava a vesícula,
ficava sem cicatriz, somente aquela cicatriz da dermolipectomia somente. Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente está evitando fazer cirurgias plásticas associadas com qualquer outro tipo de cirurgia, pois aumenta muito as complicações, tanto da cirurgia da vesícula quanto da cirurgia plástica, assim como de cirurgia da cirurgia plástica, como de outras cirurgias em geral. Então, a gente sempre procura separar por especialidades, cada uma no seu tempo cirúrgico, cada uma em um tempo cirúrgico, para diminuir as complicações, evitar complicações maiores. Realmente isso é uma dúvida muito comum, né? É muito, como a gente falou, acomete mais mulheres. E de uma maneira ou outra, as mulheres são mais vaidosas que os homens. Com certeza, não tem jeito, né, doutor? Procuram mais a cirurgia plástica. Então, isso é uma coisa comum de chegar no consultório, um paciente com os dois problemas solicitando fazer no mesmo tempo. E é o que o Francisco falou, eu partilho da mesma opinião. A gente não pode acrescentar, associar risco a esse paciente. Então, pode ser feita uma avaliação conjunta entre os dois profissionais e a gente tenta programar isso da maneira melhor possível. Normalmente eu indico primeiro o procedimento terapêutico da pedra na vesícula mesmo, ou de qualquer outra comorbidade, para, num segundo tempo, o pessoal da cirurgia plástica nos auxiliar e já fazer, inclusive, a correção da cicatriz dessa primeira cirurgia, se for preciso, que eles fazem isso de maneira muito melhor que a gente, né, Francisco? Exatamente. Sempre, em primeiro lugar, a função estética acaba vindo em segundo plano, sempre, como em qualquer situação que envolva qualquer patologia. Doutor, uma coisa curiosa, que o senhor me disse que, às vezes, as pessoas podem ter o incômodo de soltar um pouquinho o intestino, literalmente ter a diarreia, quando se faz a retirada da vesícula. E se a pessoa tem, já por conta da alimentação e tal, o contrário, tem o problema do intestino preso, então isso acaba até ajudando? Não, não é bem assim, não. Não ajuda. Não vai. Essa era uma dúvida aqui do nosso diretor, então não ajuda? Não. Não ajuda. Não serve para esse mecanismo, né? Não, o mecanismo é diferente, na verdade, né? O mecanismo da constipação intestinal, da alteração intestinal, ele se dá por outros motivos. Ou por uma alteração da absorção de líquidos pelo intestino, ou por um intestino com alteração da motilidade, ou por um tamanho aumentado do intestino. Existem uma série de outras causas da constipação intestinal, mas que esse caso da cirurgia da vesícula não vai resolver nenhuma delas. Até bom perguntar para o doutor, porque, na verdade, ele é cirurgião do aparelho digestivo, né, doutor? Sim, sim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Olha, você não sai daí, porque daqui a pouco a gente continua nesse bate-papo aqui. É rapidinho, tá? Não dá tempo nem do cafezinho. Bate lá, volta cá. Round and round clockwise, like I'm Mary.